Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. O pastor Dave vai dizer que tem alguém que vai fazer de tudo para parar você de orar em línguas. Sabe quem é esse alguém? Só podia ser o diabo. Mas olha, não para de orar não, por piores que sejam as pressões. Continue orando, porque você vai receber de Deus tudo o que você está orando. Então vale a pena orar bastante em línguas. E depois ele vai falar sobre o apóstolo Paulo, as tribulações que vieram para a vida dele, não é? E como ele sobreviveu a estas tribulações, não é? Cumprindo integralmente o plano de Deus na vida dele, quando ele se oferece para morrer só depois de ter feito tudo o que Deus quis que ele fizesse. Então é muito interessante esse ensino. Vamos lá acompanhar o pastor Dave com muita atenção. Vamos lá, pastor Dave. Quando o Espírito Santo, who's resident in you, que está morando dentro de você, carries God's mind carrega a mente de Deus for you para você and makes intercession e for you intercede por você according to the will of God, de acordo com a vontade de Deus, then we know nós podemos saber all things will work que together tudo está operando for the purpose para o propósito that He's called you for. que Ele te chamou. So you think He doesn't want you praying? Então você acha que Ele não quer que você ore? That's an understatement. Isso não dá nem para imaginar o quanto Ele não quer. He'll do anything He can Ele fará de tudo que pode to stop you, para te parar. especially Principalmente before you get past antes de você ultrapassar the flesh a sua carne enough o suficiente to sustain yourself para ficar firme, long enough for Him to finish something. o suficiente para Ele terminar algo. And it's one of the most exciting things E é uma das coisas mais you could never dream of, maravilhosas que você pode sonhar. because the rate that He's been increasing Porque com a velocidade que Ele tem aumentado, now has been with the rate He's also increasing that love. agora tem sido com a mesma velocidade que Ele tem aumentado o amor dele. I don't even have a language Eu yet nem tenho palavras mais to try to explain to you para tentar explicar para vocês isso. what this love has done. O que esse amor fez. I can't describe Não consigo descrever. the peace, A paz, the no fear. é a falta de medo. If you have no fear, Se você não tem medo, that love never fails. o amor nunca falha. Why would you fear? Por que você teria medo? Well, to find out Então, descobrir how connected with faith o quanto isso está conectado com a fé, love is. o amor. Stop the mountain, Pare a montanha go make it right, e vai se reconciliar primeiro. then come back and finish. E aí volta e continua o que você estava fazendo. All my life I've used the mountain moving verse, Toda a minha vida eu usei esse versículo de mover o monte. but it wasn't till the last quarter Mas só nesses últimos anos that I implemented the part. que eu acrescentei a parte That fills every day. que tem a ver com todos os dias. You know what I learned from Paul? Sabe o que eu aprendi com Paulo? He taught about this love. Ele ensinou sobre esse amor. He said, look, because of the abundance of my Ele revelations, disse, por causa da abundância das minhas revelações, there's been given to me me foi dado a messenger from Satan, mensageiro de Satanás. this angelic beast Esse anjo one decaído assignment. foi enviado com uma missão. One assignment he spent his whole time on, Ele tinha apenas uma missão: destroying Paul. destruir Paulo. And when Paul went back, E quando Paulo voltou, he says,
Primeiro lhe disse, the end of the long list of things that happened to him. depois de uma longa lista de tudo que He aconteceu com said 3 ele, times like a broken record. ele He disse, didn't use the record. ele but disse por 3 vezes que nem um disco riscado. every time he would go to him. Todas as vezes que ele falou com My Deus, grace is Deus disse, a sufficient. minha graça te basta. Second time, Segunda vez, my grace a minha graça is te sufficient. basta. Third time, Terceira vez, this is the course of his ministry. e isso era Still. todo o ministério dele. Same thing. E Deus disse a mesma coisa. I can just hear the 10 commandments. Eu posso ouvir os 10 mandamentos. My grace A minha graça is sufficient. te basta. Maybe he don't talk like that. Talvez Deus não fale assim. He goes back and says, E aí ele vai e diz, man, I've been boat wrecked 3 different eu já times. tive em 3 naufrágios. Treaded water a day and a night in the deep. Tive que ficar nas águas 3 durante uma times noite. he tied my feet in stocks. 3 vezes eles amarraram o meu pé Beat him with rods. e bateram com varas. Broke all the bones. Quebraram todos os ossos dos meus 5 pés. times 5 vezes I took 39 lashes eu recebi on my back. 39 açoites nas minhas Then I was costas. stoned, left for E aí fui dead. apedrejado, acharam que eu tinha morrido. Imprisoned, Fui beat. aprisionado e apanhei na prisão também. And every time I talked to God, E he'd say, toda vez que eu falava com Deus, ele me My dizia, grace a minha graça it's te sufficient. basta. The 4th time, Na 4ª vez, he caught it. ele entendeu. And this is what he caught. E ele entendeu o seguinte, How to switch como his dependency trocar a dependência dele off of the flesh da carne onto the spirit. para o Espírito. He says, you want to know what I do now? Ele disse, você sabe o que eu faço When agora? all hell attacks, Quando o inferno inteiro me ataca, I have the capacity eu tenho a now capacidade agora to begin de começar to take pleasure in a the ter presence of God prazer na presença de and Deus worship Him e adorá-lo and glorify e Him. glorificá-lo. And you know what E happens? sabe o que acontece? When I'm the weakest, Quando I'm eu the estou mais strongest. fraco, eu sou mais Because it forte. switches my Porque isso dependency troca a minha off of the dependência da flesh carne and onto the e põe no Spirit. Espírito. And He lived His days out. E ele viveu He's the cada one that dia said, dele assim. Foi ele que disse, I am ready to be estou offered. pronto para ser oferecido. I fought a good fight. Eu combati o bom combate. I ran a good race. Tive uma boa corrida. I have kept the faith. Eu mantive a minha fé. Nobody took His life from me. Ninguém vai tirar a vida He dele. offered it up. Ele que se He ofereceu. won. Ele venceu. You know what I found out? Sabe o que eu descobri? This is what the love of God does. É isso que o amor de Deus faz. All hell can be coming after you. O inferno todo pode vir contra você. Everybody's turned their back. Todos viram as costas para You're você. abandoned, Você foi abandonado. but you're not alone. Mas você não está sozinho. Well, that's not what my circumstances say. Mas não é isso que as minhas circunstâncias dizem. Doesn't matter what Não they importa say. o que elas dizem. They don't get a last say so anymore. Porque elas não têm a última palavra. Well, that's not what the news says. Não é o que as notícias dizem. News doesn't get a say As so. notícias não têm a última palavra. That's not what He said. Não é isso que Deus What He disse. said O que Ele disse are all things are é que possible tudo é possível to him that believeth. àquele que crê. And love never E o fails. amor nunca falha. Never. Nunca. And it casts out. E Ele lança All fora fear. todo medo. You're a walking wrecking machine. Você vai estraçalhar tudo que As passar far pela as the sua devil's frente concerned. com o que diz respeito ao 'Cause you diabo. can't be stopped. Porque você não pode ser parado. Well, I don't love you. That Mas- used to bother me. Mas eu não gosto de você. Isso antes me incomodava. That's okay. Mas tudo bem. Would I rather you love me? Yes. Mas você gosta de mim? Sim. But I'm not going to die if you don't. Mas eu não vou morrer se você não gostar de mim. Hallelujah. Well, can you give us any keys to Você pode nos dar alguma chave? Yes. Sim.
Praying in tongues delivered me to the key. A oração em línguas me levou até a When it was chave, time, até uma certa chave. Quando Says, "All right, chegou o son, momento, disse, you need tudo bem, filho, this key now." agora I você said, precisa dessa chave. "What's this key?" O que é essa chave? He said, "Well, go unlock that door Ele and disse, see." vai abrir aquela porta e ver o que é. I unlocked it. Eu abri, You know what was behind it? sabe o que estava lá atrás? Private worship. A oração, a adoração pessoal. He taught me Ele me ensinou how to suspend my spirit como suspender o meu in the espírito love of no God amor de Deus with worship com a adoração, until pretty soon até que de repente it become affected by it. aquilo era eu era afetado por ela. He's getting ready to put another key on. E ele está se preparando para me dar uma outra chave. I wonder if there's such thing as a key of revival. Será que tem a chave do avivamento? Click. Where's the children's hospital? Cadê os hospitais das crianças? Why? What do you want to know for? Por quê? Por que você quer saber? Because I want to empty it. Porque eu quero esvaziá-lo. They're not accountable. Elas não são responsáveis por aquilo. What do you think would happen here O que você acha que aconteceria aqui if you went to a local children's se hospital? você fosse para um hospital de crianças local All of a sudden, all their machines are going off, e de repente todas as máquinas são and desligadas every one of them comes to normal. e todos voltam ao normal? All of the kids come walking Todas down the as crianças saem hallway. andando nos Headline corredores. news. Vai sair nas notícias. Hallelujah. Why did Jesus get so much attention? Por que Jesus recebeu tanta atenção? Because he ran around walking on water, Porque ele andava por aí sobre as águas, raising the dead, ressuscitava mortos, stopping funeral processions. parava a, Getting the people a out. procissão de mortos e ressuscitava. Well, what did he say? O que ele disse? Works I do, As obras que eu fizer, you'll do also. vocês também vão fazer. Will you? Vão mesmo? And greater works than these will E you do, obras maiores do que essa. because I go to the Father. Porque eu vou para o Pai. What he meant there. E o que ele quis dizer com isso foi o seguinte: You followed me. vocês me seguiram, You worked these miracles, but my operaram mantle esses was on you. milagres enquanto o meu manto estava sobre vocês. They were spiritually dead. Eles estavam mortos espiritualmente It ainda. wasn't until he was offered up Só depois que Jesus foi oferecido were they able que eles puderam to be born again nascer de novo. after it was paid for. Depois que o preço foi pago. And that was the time he was addressing. E era sobre esse momento que ele estava falando. When they would work greater ones than they had. Que eles operariam milagres ainda maiores On their do que own. aqueles, sozinhos agora. Hallelujah, Jesus. So there's so much more waiting. Então tem muito mais à sua espera. But I'm convinced now Mas agora eu estou convencido that the love of God de que o amor de Deus is making the changes. está fazendo as mudanças, Getting everything ready. preparando tudo. Many prophecies have come forward Muitas profecias vieram of times and seasons. falando sobre momentos e temporadas. And many things were said E muitas coisas foram ditas about the season you're entering into sobre now. o momento em que você está entrando agora. For the world scene Porque o mundo viu is positioning itself e ele está se posicionando for the fulfilling para o cumprimento of the very things wrote das coisas que estão in the escritas book of Revelation. no livro de Apocalipse. But these are the times Mas esses são os momentos look up para você olhar para o and céu rejoice, e se regozijar, because many good things porque muitas coisas are drawing boas nigh. estão se aproximando. For you'll see me Vocês me verão bring a great harvest forth. e vou trazer uma grande from the earth. colheita na terra. So concern yourselves not Então, não se preocupem over the end. com o fim, For you'll see this harvest first. porque você vai ver essa look colheita up and primeiro. rejoice, Então, olhe para o alto e because se you'll know the time is regozije, near. porque você vai saber que o momento está Hallelujah, chegando. Jesus. Woo, thank you that Obrigada. that works in front of us. Porque isso vai acontecer na nossa frente. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whew. I don't know. I've had the best time this time. Is it me? Eu me diverti muito hoje. Será que sou Just só tell eu? me it's not just me. Não fui só eu, né? Chiquelo das clapa. Nara uskrolo omasi kola aswa echio. Dankis tu bese.
For many of you proved faithful. Muitos de vocês têm sido And I'll be fiéis. able to place into your E vou hands poder colocar nas suas mãos the things that are as powerful, coisas que são the poderosas, things that have to do with my spirit, coisas que têm a ver com o meu espírito, the things that have to do with my power coisas que têm a ver com o meu and my poder, miracles, com os meus milagres. and also E também the things it has to do as coisas que têm a on this ver earth. nessa terra, as in there's many porque tem Many. muitos whom I'll prosper que eu vou prosperar, because they themselves porque eles mesmos has defeated greed. venceram And a beyond their ganância. wildest dreams, E acima de todos os sonhos they're the ones deles, I'll choose. são esses que eu vou escolher. When my revivals Quando o meu begin to avivamento spread out over the whole earth. começar a se espalhar sobre toda And a then as terra. things increase, E então, quando essas coisas they'll become aumentarem, more and more eles vão supernatural. ficar mais But like sobrenaturais. the beginning of Mas anything, como no início de qualquer coisa, there's always those few sempre tem aqueles poucos that pay the price. que pagam o preço. No matter what it costs Não them, importa quanto they'll custe, not stop eles não vão until parar all is até que accomplished. tudo aconteça. Hear what the Spirit would Ouça o que o say. Espírito diz. For would I be talking to you Porque eu estaria falando com if vocês you were not a people se vocês não that I fossem had um chosen, povo que eu escolhi? saith the Lord. Diz o Senhor. Woo, in Japan. No Japão, Oh. Oh. From just a one wasn't much bigger than an island. não é muito maior do que uma ilha. Whole nation of Japan. A nação toda do Japão. They almost whipped the whole world. Eles quase eles atingiram o mundo todo. Ooh, and if you ever get a story on their samurais, Se você já ouviu a história dos samurais, they said they just hold the sword. dizem and que eles just apenas seguram a espada every move meticulously. e cada movimento é controlado. So every move was absolutely perfected. Cada movimento é Over and aperfeiçoado. over Eles and fazem over. aquilo repetidas vezes. Next time, I think, E da próxima if they vez conquer the world, que eles dominarem o mundo, it'll be with a Bible. vai ser com uma Bíblia. Hallelujah. That kind of tenacity Esse tipo de tenacidade is solo la pocoseshi. Jokrinos kedase. Jalora valametia kadastentome. Dienasi. Dodelo frabo pensiki. Doran metiolachi. Harakote trilentes. You ever wondered about the 1,000-year millennial? Vocês já se perguntaram sobre o reino de 1000 anos? What did he say to Adam? That day you'll surely O die. que ele disse para Adão? Naquele dia que você fizer isso, você vai morrer. And one day is as 1,000 years. E que um dia é a mesma coisa que 1000 anos, 1,000 years is one e day. 1000 anos é a mesma coisa que um dia. Methuselah, 969. Matusalém viveu Adam, 929, 930. Adão 930, Noah, 950. Noé 950 anos, Nobody lived the day out. mas ninguém viveu esse um dia que era 1000 anos. Say nobody. Ninguém. But then when the day comes for the millennial reign, Mas aí quando chegar o momento desse reino milenar, the rapture took place, depois que o arrebatamento acontecer, Jesus come back Jesus vai voltar with his bride. para pegar a noiva dele He and to reign through the millennial. e vai reinar nesse milênio. The devil was locked up in a bottomless pit. E o diabo vai ficar preso For nesse 1,000 buraco years. sem fundo por 1000 anos. Well, after the 1,000-year E millennial, depois desse milênio, he gets out. ele vai ser liberto de He novo. goes and forms the nations again. Vai formar nações novamente, Comes back in the garden. vai entrar novamente no This jardim. time, the second Adam Só que dessa vez o segundo Adão did what the first one was supposed to do. vai fazer o que o primeiro Adão deveria ter He threw feito: him out. expulsar o diabo do jardim. Threw him out. Vai expulsá-lo. Then at the end of the E millennium, no fim desse milênio there's judgment, haverá o a julgamento, new heaven, um novo céu and a new earth. e uma nova terra. And it was over. E aí vai tudo acabar. Hallelujah, Jesus. It's an exciting time. Vai ser um momento muito bom. Hallelujah. Os cremas janes. Hori por atleso etuas. Nato matueski. Hora hupe que te seji. Doneto meki. He said, Ele disse: so think it not strange não acho que é estranho
as wickedness increases, quando a maldade do diabo aumentar, that you'll hear many more coming forward e você ouve muitas coisas, with that which never fails, porque existe algo que não falha, não falha, and casts out fear. e que lança fora o medo. For the things you'll see Que as coisas que vocês vão in the ver great revivals to come, nos grandes avivamentos que vão vir, the foundations will be built o fundamento vai ser construído on my love. no meu amor. Hoeskurashulatia, ineskurubechume, soholetonaski, fumaskesi. Bom, então nós estamos entendendo que Jesus chamou muita atenção da multidão, do povo, por onde ele andou. Por quê? Porque, como que foi isso? Foi por causa do amor, porque ele é o amor. Então é muito importante nós orarmos em línguas, adorarmos o Senhor, porque nós também vamos andar neste amor para que o avivamento aconteça. E nós vamos ver milagres, nós vamos ver maravilhas, nós vamos ver a operação do poder de Deus abençoando as pessoas, tirando-as de todas as dificuldades. Então vamos continuar orando muito em línguas e adorando o Senhor. Então, nós temos aqui nas conferências a repórter Luciana, que está fazendo entrevistas com todas as pessoas que têm testemunho do que estão recebendo durante as ministrações do pastor Dave. E ela está entrevistando agora, então, o pastor Célio de Rondonópolis, que vai contar como ele recebeu o chamado dele, como ele entrou lá, que foi exatamente através das práticas de oração que o pastor Dave está ensinando. E ele tem assim um ministério muito grande, e nós vamos também depois ter outros testemunhos por onde o pastor Dave andar no Brasil e até no Japão, onde brevemente ele estará lá ministrando. Porque também o Senhor abriu esta porta para ele, que já tinha dado essa profecia a ele há 25 anos atrás. E agora o Senhor abriu este ano a porta para o Japão. Então ele vai dar este testemunho também futuramente de como tudo Deus acrescentou na vida dele através da oração em línguas, de tanto o pastor Dave orar em línguas. É isso que dá orar em línguas, tá vendo? Por que você não ora em línguas? O que será que não vai acontecer na sua vida? Porque eu sei o que aconteceu na minha vida de tanto orar em línguas. Não é? O Senhor Deus me colocou junto do ministério do pastor Dave, que agora abriu a porta para o Japão através do meu ministério. O pastor Dave vai lá, desta profecia de 25 anos atrás. Gente, é coisa de ficar maravilhado, de ficar glorificando o Senhor. Você acha que Ele não vai ouvir a sua oração? Se você está orando em línguas, você acha que Ele não vai dar rumo na sua vida, solução para os seus problemas? É lógico que vai. Seja perseverante na prática da oração em línguas. Busque Deus e você vai ver os milagres acontecendo. Então vamos aproveitar esse momento agora para nós fazermos uma oração para Deus abençoar você. Pai glorioso, venha abençoar agora este telespectador, esta família, Senhor, e vem agora, Senhor, despejar a luz gloriosa de Jesus sobre esse lar, para que os que não são salvos recebam essa luz e não aguentem, que seja irresistível e eles vão se entregar a Jesus. Porque, Senhor, quando eles virem a luz de Jesus, eles vão se render. Por isso, Pai, toca agora os membros dessa família. Chamamos eles para a salvação. E sabemos que a família toda desse telespectador será de Jesus, porque nós estamos entregando este lar nas Tuas mãos. E nós cremos no Seu amor por essa família e sabemos o que Jesus fez por este lar, por essa família. Por isso, despeja também a Sua paz, despeja o Seu amor sobre este lar e esta família, em nome de Jesus. Nós só temos que Te louvar, Pai, e Te agradecer e dizer amém, aleluia. Glória a Deus pela sua família. Sabemos que toda ela irá para o céu com Jesus, por causa de você que está orando. Então, agora que nós chegamos ao final deste programa, nós vamos deixar o nosso endereço para você ter acesso a mais ensinos, para que você também possa receber as cartas do pastor Dave, que elas são mensais, são de ensino. Caso você ainda não receba, se cadastre e nós vamos enviá-las gratuitamente para você. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa.
E Jesus abençoe muito você.